Estamos no Conecta Podcast, processo penal em debate com Nereu Giacomoli e Marcos Eberhardt. Este é o episódio número 86, com o tema O Sistema Acusatório como Meta-Garantia. Hoje está conosco no Conecta Podcast o professor Fabiano Clementel, doutor em Direito pela PUC, pesquisador visitante na Universidade de Bonn, Alemanha, especialista e mestre em Ciências Criminais pela PUC, um pesquisador nato, um grande amigo, um professor que nosso colega aqui na PUC, na Universidade, na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, um colega extremamente dedicado, um professor que não se tem elogios para chegar na altura do que o professor Fabiano nos proporciona em relação à docência. Então, professor Fabiano, é uma alegria muito grande estar contigo aqui, dividir contigo o Conecta Podcast nesse tema, o sistema acusatório como meta-garantia. Bueno, inicialmente queria agradecer o convite do professor Marcos, professor Nereu, e dizer que é uma satisfação enorme fazer parte desse projeto e estar ao lado de queridos colegas e amigos de longa data e, sobretudo, de professores com quem eu tive a oportunidade de aprender e de continuar aprendendo diuturnamente nos nossos encontros formais e informais. E essa é mais uma oportunidade para dividirmos um espaço destinado a pensar o processo penal e o processo penal que nós, de fato, defendemos e que nós queremos, que é um processo penal ético, democrático e que respeite as regras do jogo. Então é uma satisfação, Marcos. Agradeço as tuas deferências e merecidas deferências, seguramente fazem parte da tua generosidade e da pessoa carismática, competente e amiga que tu és. Bom, a escolha sobre falar sobre o sistema acusatório, sobre o modelo acusatório de processo penal, partiu de uma conversa que nós tivemos aí informalmente, também com o professor Nereu, pelo tempo de pesquisa destinada com o professor Nereu. E como nós sabemos, o sistema acusatório não é um tema novo a ser discutido, a ser pensado, a ser debatido na esfera acadêmica. E há muitos anos a doutrina processual brasileira vem se debruçando sobre este tema, mas o reconhecimento, eu diria assim, dentro da nossa ordem jurídica, sob o ponto de vista legal, ele se deu mais recentemente com a aprovação do pacote do projeto de lei anticrime no ano de 2009, que deixou muito claro no artigo 3º-A que o modelo de processo penal brasileiro é um modelo de processo penal de estrutura acusatória. Então, aquela discussão teórica que nós já fazíamos há algum tempo, ela, de algum modo, acabou influenciando o nosso legislador a propor, então, uma inclusão no Código de Processo Penal, de modo explícito, para dirimir qualquer tipo de questionamento com relação à compatibilidade do sistema processual penal brasileiro, que seja compatível com a Constituição de 1988. Então, como eu disse, não é um tema novo, mas todo o tema ele pode ser debatido, refletido, a partir de um novo recorte. E o objetivo, então, da minha proposta aqui, da nossa conversa inicial, é exatamente estabelecer, talvez, um ponto de reflexão e de discussão crítica em pensarmos o sistema acusatório para além do seu princípio fundante, ou do seu núcleo fundante, e pensá-lo como uma meta-garantia. Então, na realidade, a minha fala parte de duas premissas, né, para que nós possamos, então, definir o que, em termos práticos, seria um modelo de processo penal de estrutura acusatória. A primeira questão, Marcos, eu acho que é importante, e eu não vou perder muito tempo refletindo sobre isso, é a definição do que nós podemos compreender, qual é a concepção e a função de um sistema jurídico dentro da nossa ordem jurídico-democrática. E a segunda questão é a concepção e a função que se pode dar para a expressão meta-garantia. Então, são os dois pontos que, de algum modo, devem convergir para que, então, possamos pensar o modelo acusatório de processo como uma meta, o sistema acusatório como uma meta-garantia. Partindo desta reflexão inicial, poderia-se dizer, de modo muito sintético, que o que nós podemos entender por sistema
né? Apesar de se ter todo um debate teórico já há muitos anos e, portanto, complexo sobre a definição de um sistema jurídico, poderíamos simplificar para o nosso ponto de partida, dizendo que o sistema jurídico nada mais seria do que um conjunto de normas jurídicas interdependentes e que seriam reunidas segundo um princípio unificador. Então, isso seria um sistema jurídico. Sistema jurídico que, em realidade, tem uma finalidade, que é exatamente a de se ter unidade, completude e coerência. Então, é isso que se busca quando se fala em sistema. Tá? Quando nós definimos a expressão sistema acusatório, nós, pela própria expressão, já definimos qual é o modelo de processo penal que nós queremos. Isto é um modelo que se orienta a partir de um princípio acusatório. Um princípio acusatório que separa, de modo muito claro, as funções que os principais personagens, os principais sujeitos processuais devem exercer. Partindo daquela expressão latina, que define exatamente qual é o papel de cada um desses sujeitos, ou seja, o actum trio personarum, o processo é formado por 3 personagens. Então, partindo desta concepção, nós poderíamos dizer então que esse seria o nosso ponto central aqui da nossa exposição. Isto é, o princípio acusatório orientando o nosso sistema acusatório. Tá? E essa fala de hoje, ela busca instigar essa reflexão sobre, em verdade, o alcance prático da redação do artigo 3º-A do Código de Processo Penal. Porque o artigo 3º-A, hoje, ele estabelece de modo explícito quais seriam essas balizas que orientariam um modelo de processo penal de estrutura acusatória. Não é? Então, quando nós definimos, teoricamente, que o processo penal brasileiro orienta-se por um modelo acusatório, nós estamos dizendo, sim, que ele parte dessa definição de que o processo ele é formado por 3 personagens, os atos são praticados por 3 personagens e cada personagem, cada sujeito teria o seu grau de importância dentro desta dinâmica prática em que se realiza o processo penal. Então, nós poderíamos dizer que dentro desta relação que se estabelece entre juiz, acusador e defensor, cada qual exerce um papel de modo muito definido. E, evidentemente, o nosso modelo de processo penal acusatório hoje se torna muito mais claro quando o artigo 3º-A diz que está vedado ao juiz a iniciativa na fase de investigação e, sobretudo, a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Ou seja, me parece que o artigo 3º-A hoje deixa muito claro que aqueles dispositivos do Código de Processo Penal que permitem, por exemplo, a produção e a atuação de ofício do juiz suportaram uma revogação tácita a partir da aprovação do artigo 3º-A. Poderia citar como exemplo o artigo 156, que permite ao juiz produzir prova de ofício, e também outras disposições, como, por exemplo, a própria busca e apreensão e outros atos processuais que o juiz poderia, de ofício, praticar. Então, me parece que, com a redação do artigo 3º-A, hoje, essa discussão sobre o que seria o núcleo fundante de um modelo acusatório de processo já restou superada, vencendo a doutrina crítica, que sempre nos disse, a partir de Jacinto Coutinho, a partir do professor Auri, que a gestão da prova é o que diferenciaria, de fato, um modelo acusatório de processo penal de um modelo inquisitório de processo penal. Sem entrar aqui naquela discussão a respeito do monstro de 2 cabeças, como nos disse Cordeiro, do chamado sistema misto. Então, nós superamos estas tipologias históricas, e definimos de modo muito claro que o nosso modelo acusatório de processo penal é o modelo em que as funções estão bem delimitadas e que cabe, portanto, ao juiz estabelecer esta posição de equidistância entre as partes, permitindo que as partes possam, então, conduzir na fase de persecução penal judicializada a produção da sua prova e na fase de investigação, deixando para a autoridade competente, seja a autoridade policial ou mesmo o Ministério Público. E quando eu digo, então, que o sistema acusatório pode, então, dentro desta concepção, ser compreendido como uma meta-garantia,
o que eu busco estabelecer aqui é exatamente um novo olhar a respeito do sistema acusatório. Porque, veja, o que nós podemos entender por meta-garantia, né, Marcos? O que seria uma meta-garantia? A meta-garantia, ela, na realidade, exerce uma função muito peculiar dentro de uma estrutura jurídica, dentro de um modelo jurídico. Por quê? Porque a sua função principal é exatamente orientar as estruturas processuais, até mesmo o modo de atuação dos próprios sujeitos que oficiam na justiça criminal, pensando aqui no sistema processual adotado pelo Brasil. Então eu poderia dizer que o nosso sistema acusatório, sendo pensado como uma meta-garantia, seria nada mais, nada menos, em uma linguagem mais informal e pragmática, um modelo de justiça criminal em que se garantiria, a partir deste modelo, outras garantias processuais penais, não é? Então, quando eu falo que o sistema acusatório é uma meta-garantia, eu estou dizendo que ele me assegura outras garantias que são inerentes a esta estrutura, a esta tipologia. Então, a partir de um sistema acusatório, eu poderia dizer que garantias como a do juiz natural, a da imparcialidade, a do devido processo legal, a do contraditório, a da ampla defesa, a da vedação das provas ilícitas, a da fundamentação das decisões judiciais e assim por diante, estariam definitivamente asseguradas. Eu parto sim do meu núcleo fundante, que são essas premissas de gestão da prova, portanto não atuação de ofício do órgão jurisdicional, mas eu não me limito a isto. Por quê? Porque pensando nessa conjuntura estrutural, nesta concepção de sistema, eu poderia dizer, então, que o sistema acusatório me garantiria estas outras garantias, né? Um modelo acusatório de processo, sobretudo, nos assegura aquilo que é mais caro ao processo penal, que é um juiz imparcial. Então, são pequenas considerações, Marcos e professor Nereu, que eu faço a respeito deste novo recorte, deste novo olhar, e que tem essa instigação crítica para pensarmos, sim, o sistema acusatório como uma meta-garantia, como um modelo que permitiria, de melhor forma, assegurar os direitos e garantias fundamentais penais que estão presentes na nossa Constituição Federal. São essas considerações gerais assim que eu teria a fazer nessa nossa conversa inicial. Eu tenho certeza, professor Fabiano, que os nossos ouvintes vão apreciar bastante o conteúdo, principalmente aqueles que advogam, magistrados, promotores de justiça, mas também aqueles que pesquisam e estudam o tema, em decorrência de que o sistema acusatório ele é uma realidade com a mudança do pacote anticrime. E é isso que o professor Fabiano nos traz com bastante didática, uma didática bastante importante para explicar algo que é extremamente complexo. E para conseguir, inclusive, pontuar qual a repercussão que o sistema acusatório ele teria na vida de cada um desses atores e também na vida do próprio processo penal. Eu só quero deixar aqui, antes de passar a palavra para o professor Nereu, professor Fabiano, uma questão, e não é uma provocação de nós discutirmos, mesmo porque o episódio está excelente, eu não quero de modo algum estragá-lo, mas que toda vez que a gente fala nesse tema e toda vez que a gente traz esse tema para o dia a dia do Judiciário, do Ministério Público, da própria atuação da advocacia criminal no Brasil, a gente se dá conta da necessidade de uma mudança cultural, né? Uma mudança que exige que, para além de todas essas repercussões que a mudança da lei, as próprias decisões, por exemplo, agora, se não me engano, na semana passada, o TJ de São Paulo, né, aplicou o tema trazido aqui pelo professor Fabiano de uma forma... o professor Fabiano trouxe de uma forma magistral e o Tribunal de São Paulo parece que ouviu o professor Fabiano antes e aplicou exatamente isso que ele vem trazendo aqui, em relação ao 156. Quer dizer, isso não é algo que seja uma discussão, isso é muito mais do que isso. Isso é uma realidade. Então, a minha provocação aqui, e fica essa provocação para quem está nos ouvindo, mas quem sabe também aqui para o professor Nereu, eu sei que ele está angustiado também para participar, em relação à necessidade de uma mudança cultural. Eu queria ouvir o professor Nereu Giacomoli sobre esse ponto especificamente, mas de uma forma geral sobre esse episódio belíssimo do professor Fabiano Pimentel. Professor Nereu. Após esta
magistral manifestação do professor Dr. Fabiano Clementel, que nos brindou com uma abordagem, embora em poucos minutos, mas uma abordagem coerente, clara, objetiva e, ao mesmo tempo, profunda, de raiz, acerca do sistema acusatório, de um modelo acusatório ou de uma estrutura acusatória do processo penal. E essa perspectiva de o sistema acusatório como uma meta-garantia é uma nova perspectiva que nós podemos falar, como bem expôs o professor Fabiano, se trata de uma garantia das garantias. Isto é, o modelo de acusatório de processo penal, ele vai muito além da mera divisão de atribuições ou de funções entre os sujeitos processuais. Claro que este é um dos elementos de um sistema ou de um modelo acusatório de processo penal. Mas, ao adotarmos o modelo acusatório de processo penal, que advém da subscrição do Brasil aos tratados internacionais, principalmente o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, da Convenção Americana dos Direitos Humanos e da admissibilidade da jurisprudência da Corte Interamericana dos Direitos Humanos, esse sistema advém desses diplomas internacionais, da Constituição Federal e agora, a partir da Lei 13.964, de 2019, do próprio artigo 3º-A do Código de Processo Penal. Ou seja, há uma normatividade simbiótica e interrelacionada, desde o ponto de vista internacional, do ponto de vista externo, mas também do ponto de vista da perspectiva doméstica, ou seja, da Constituição Federal e agora da normatividade ordinária do Código de Processo Penal, embora esse dispositivo, artigo 3º-A, ainda esteja suspenso em face da decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, esta discussão acerca do princípio acusatório, ou do modelo acusatório de processo penal. O princípio acusatório, como bem explicou o professor Clementel, seria o princípio fundante que faz o liame entre todas as normas e que cria a possibilidade da interdependência entre estas normas, ou seja, dando-lhes completude, eficácia, coerência e aplicabilidade no mundo dos fatos, com repercussão na realidade da vida. Então, o princípio acusatório como meta-garantia nada mais é, como bem explicou o professor Clementel, o princípio acusatório ou o modelo acusatório de processo penal como a garantia das garantias, ou seja, ao adotarmos esse modelo acusatório, nós precisamos dar aplicabilidade e eficácia as outras garantias que estão previstas nos pactos internacionais e também na Constituição Federal. Como bem explicado, a garantia da imparcialidade do juiz, do contraditório, da defesa plena, da fundamentação das decisões, etc. Então, quero parabenizar o professor Fabiano Clementel por essa belíssima, clara, objetiva e profunda abordagem acerca do sistema acusatório dentro desse breve espaço de tempo que o podcast aconselha. Esse foi o episódio número 86 do Conecta Processo Penal em Debate. Compartilhe conhecimento acerca do processo penal. Este foi o episódio número 86, que vai ao ar a partir de hoje, dia 24 de fevereiro de 2022, pelos canais do YouTube e pelo Spotify. Muito obrigado.